Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este primeiro domingo da Quaresma do ano A. O texto desta segunda leitura se encontra lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19, ou também a Igreja nos propõe que pode-se ler apenas o versículo 12 e pular para do 17 até o 19. Nós vamos juntos estudar a versão completa. Vamos juntos ler o texto. Diz assim: Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Amados irmãos e irmãs, talvez você que olha esse texto não compreende praticamente nada do que Paulo está querendo trazer. Na verdade, o mesmo contexto do livro de Romanos é similar ao livro de Gálatas, que inclusive já tem até playlist aqui no canal explicando o livro de Gálatas versículo por versículo. E o que é que nós vemos lá na comunidade da Galácia que acontece a mesma coisa com os romanos? É que existe uma grande discussão entre lei e graça. Será que a lei era importante? Entenda, quando eu uso a palavra lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Porque, na verdade, existia toda uma visão judaica naquele momento de que esses 5 primeiros livros eles já garantiam a sua salvação completa. Parecia que, na verdade, para um grupo de judeus daquele tempo, que a graça de Deus não era importante. Jesus ficava, na verdade, em segundo plano. E Paulo começa, literalmente, a defender uma grande tese de que não, na verdade, não é bem assim. Nós precisamos entender melhor o contexto, nós precisamos melhor entender aquilo que Jesus Cristo fez. E é isso que Paulo vai começar então a defender. A primeira coisa que ele faz, ele vai dizer assim, no versículo 12, que o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado a morte entrou. Vamos entender esse contexto. Existe uma grande discussão até hoje de que, na verdade, a morte que entra para o mundo é qual? É a morte física ou a morte espiritual? Eu vou ser bem sincero para vocês que atualmente entre os estudiosos se compreende que não, o homem naturalmente ele iria morrer. A morte é algo natural ao homem, não é algo fruto do pecado. Porém, a morte espiritual sim. Em que contexto a morte espiritual? A morte em relação à pessoa de Deus, a relação com Deus. Então o pecado nos distancia ao ponto de que nós não mais tenhamos intimidade e amizade com Deus. É similar àquilo que acontece no paraíso quando Deus chega, Adão e Eva se escondem. Porque agora não existe mais harmonia entre o Criador e a criatura. É mais ou menos esse o contexto. Então, o apóstolo Paulo vai dizer, o pecado entrou no mundo por um só homem, aqui ele se refere aos primeiros homens, no caso Adão e Eva. Ele vai dizer que através do pecado a morte então entrou. Só que ele vai dizer que antes da lei ser dada, isso ele diz no versículo 13, já existia pecado no mundo. Mas o pecado não podia ser contado. Entenda bem essa dinâmica. Veja, antes da lei ser dada a Moisés, segundo nos relata o livro do Êxodo,
Já existia pecado no mundo. Então ele vai dizer assim, ó, o povo já fazia coisa errada, né? Um matava o outro, um fazia isso com o outro, porém não existia um padrão que me diga como é que deve ser seguidas as regras. É igual numa empresa que antes de alguém colocar aquilo no estatuto, a gente já segue, mesmo sem ter algo que eu possa contar, se é uma infração grave, se é uma infração que pode levar à demissão, ou se é só um puxão de orelha e por aí vai. Então a lei ela veio servir de parâmetro para que eu possa medir se aquilo é muito coerente, pouco coerente, nada coerente e por aí vai. Só que ele vai nos dizer, né, no versículo 15, que mesmo com tudo o que tem acontecido, o dom da graça de Deus não é comparável à falta de Adão. Ou seja, Adão peca, mas Paulo vem dizer que na verdade o dom de Deus não é comparável à falta de Adão. E ele explica melhor, né? De que, isso ele diz no versículo 15 ainda, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus se derramou em abundância sobre todos. Gente, olha que coisa linda. O homem peca, o homem desobedece, e aí em vez de Deus agir, né, de acordo com as nossas faltas, como nos dizia o Salmo, né, de vez de Deus poder agir, né, conforme aquilo que a gente fez de errado, para significar aquela ideia, né? 2 pesos, então 2 medidas também, né, um peso e uma medida, mas a gente vê que Deus faz uma coisa completamente diferente. Ele, embora nós pecamos, embora nós desobedeçamos a Ele, embora nós façamos tudo de errado, Ele faz o seguinte, Ele nos derrama uma graça ainda maior do que aquilo que nós fizemos. E o próprio Paulo continua a ideia, né? Por exemplo, no versículo 17, o homem só pecou, o homem só realizou uma falta, né? Mas pela mediação de apenas um só, que é Jesus Cristo, a justiça veio de modo superabundante, né? Ou seja, um desobedece, outro obedece, por essa obediência todo mundo é justificado. Um faz uma coisa errada, mas por meio de um só, tudo muda. E quem é esse um só? É Jesus Cristo. Essa segunda leitura, ela deseja atentar a nossa visão para que o nosso olhar ele comece a enxergar Jesus na posição que ele deve ser enxergado. Ele é aquele, amados irmãos e irmãs, que nos deu uma graça muito maior do que aquilo que nós merecíamos. Nós dizemos no sábado da aleluia, né? Ó feliz culpa de Adão, né? Que nos deu um tão grande Salvador, que é Jesus Cristo. Ou seja, embora o pecado seja algo ruim, mas é como se a gente ficasse feliz porque o pecado veio, porque nos deu uma graça ainda muito maior do que o que o pecado poderia nos trazer, né? Então assim, a gente recebeu algo muito maior do que nós merecíamos. E que coisa boa. E aí você deve se perguntar, mas por que esse texto dentro da quaresma? Por que esse texto nesse contexto todinho, né? Gente, na quaresma a gente faz um grande momento de penitência, nós buscamos a confissão, quantas e quantas paróquias tem aí, né? Mutirões de confissão. Não faz sentido buscar a confissão se eu não entendo que existe uma grande graça redentora que vem de Jesus Cristo. Não adianta eu fazer penitência, fazer jejum, buscar mudar de vida, se eu não compreendo que existe uma graça que me envolve e que essa graça é que de fato faz tudo ter sentido. Porque muita gente acha que é com suas próprias forças, mas não, tudo é graça de Deus. E ao olhar para esta segunda leitura eu entendo que não é uma simples graça, mas é uma graça superabundante que me faz a cada dia mais chegar mais próximo de Deus. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse texto da segunda leitura. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!